A Assembleia Mundial da União Interparlamentar, que reúne representantes de 179 países, vai discutir uma resolução que garante acesso universal ao serviço básico de saúde. A novidade é que uma das relatoras desta resolução é uma deputada brasileira, Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, que está aqui com a gente no Palavra Aberta para falar desta tarefa. Deputada, queria que a senhora explicasse qual é esse trabalho, quer dizer, o que é essa União Interparlamentar e que resolução é essa, como é que vocês trabalham em conjunto, deputados de 179 países, para fazer resoluções. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Para mim, muito gratificante ter a oportunidade de representar o Brasil e sendo a primeira vez que uma deputada brasileira está à frente de uma relatoria tão importante. A União Interparlamentar é onde se encontram todos os parlamentos de 179 países e esses 179 países representados, eles têm esse local de encontro para debater políticas públicas e tentarem, muitas vezes, fazer um intercâmbio de ideias. Com isso, a saúde é um tema primordial e sempre a causa de muitas discussões no mundo e assim temos uma resolução que vamos estar debatendo ela na semana que vem para tratar de uma cobertura universal de saúde. O objetivo é não deixar ninguém para trás nas políticas públicas e no atendimento à saúde da população do mundo. Temos o objetivo de melhorar a qualidade também das pessoas. Com isso, essa relatoria ela vem para trazer tópicos e fazer com que haja uma legislação específica discutindo temas de vários países, como por exemplo o nosso país, o Brasil, que tem um sistema único de saúde, onde aqui no Brasil ter acesso à saúde é um direito do cidadão brasileiro. Pois é, agora a senhora está falando do SUS, né? O SUS tem 31 anos de funcionamento, mas não basta ser só acesso, né? Tem que ter acesso de qualidade também, é isso que vocês estão discutindo? Exatamente, e além disso, ter um acesso de qualidade, ter um acesso que também chegue às pessoas, porque a realidade muitas vezes desse acesso gratuito, ele não chega em regiões como em regiões ribeirinhas, em regiões de difícil acesso, e um grande desafio no mundo também é a falta muitas vezes de equipes médicas para poderem levarem o atendimento a essa população. Então, com isso, a gente tem um grande desafio que consiga fazer com que exemplos de países que dão certo sejam também multiplicados para esses outros países. Um grande exemplo e também um desafio ao nosso país é a questão da vacina. Nós defendemos a vacina, temos números que a vacina é vista de forma positiva no nosso país, mas outros países no mundo não defendem. São contra a vacina. Isso é um tema muito polêmico e que temos que levar. E da mesma forma, essa questão da cobertura universal de saúde, ela vem para atender todos com igualdade, desde a criança aos idosos, lembrando das políticas públicas diferentes para as mulheres, que muitas vezes acabam tendo mais dificuldade, mais acesso e são mais vulneráveis a algumas doenças. Isso tudo vem para que a gente possa fazer esse debate e que possamos, a partir do momento da apresentação desse relatório, distribuir aos 179 países, a todos os parlamentos, uma forma que a gente consiga fazer com que todos estejam como se fossem embaixo de um guarda-chuva e ali eles possam ser assistidos, serem protegidos e terem acesso à saúde de qualidade, um acesso à saúde que dê cada vez mais uma condição saudável também e que possamos discutir assuntos que muitas vezes não são discutidos em alguns países. Como, por exemplo, eu levei para dentro da resolução doenças raras. No nosso país, nós temos aqui no Brasil 13 milhões de pessoas que são portadoras de algum tipo de doenças raras. E tem países que não têm políticas públicas nenhuma para atendimento a essas pessoas. Como aqui nós temos uma grande discussão ao acesso a esses medicamentos e até mesmo muitas vezes você conseguir dar o diagnóstico àquela doença. E dessa forma, nesse guarda-chuva, nessa cobertura universal, esse desafio é chegar até o ano de 2030, tendo a oportunidade de levar saúde a todas as pessoas desses 179 países. Agora, deputada, pelo que eu vi, além da senhora, tem mais dois outros deputados de dois outros países que compõem essa relatoria, né? Como é que isso funciona? Quer dizer, a resolução que vai ser votada e talvez aprovada, ela serve de base para legislações em cada país? Na verdade, esses outros dois relatores também foram votados através do Conselho, um Conselho da Saúde ligado à União Interparlamentar, e tanto eu quanto mais dois deputados, um que é da Suíça e o outro é de Bangladesh, nós fomos escolhidos, os três são médicos, para terem a oportunidade de debater esse assunto. E a partir do momento, nós fizemos um relatório,
abrimos a oportunidade dos outros países que não estavam na relatoria poderem mandar demandas e verificarem se concordavam com esse relatório. Nós mandamos a todos eles e a gente recebeu algumas alterações de 21 países. Esses 21 países mandaram emendas, dando sugestões de algumas coisas que eles queriam que incluísse. E dessa forma, nós já colocamos isso no relatório, vamos levar ele para a Assembleia, agora também da União Interparlamentar, onde vai ser discutido e aprovado, e nessa Assembleia vamos fazer com que aquilo que agrade a todos fiquem, assuntos mais polêmicos sejam discutidos e ele vai à votação. No momento que ele for aprovado, nós vamos estar encaminhando ele a todos os parlamentos e tendo a oportunidade dos parlamentos terem como referência e que eles possam se adequar. Um grande exemplo é destinar um recurso destinado à saúde para cobertura universal. Então, nesse sentido, seriam trazer ideias, sugestões e como se fosse um caminho para que todo mundo possa ter esse acesso e essa cobertura de saúde em todos os países. Agora eu fiquei curioso para saber como é que foi essa discussão, porque eu imagino Bangladesh, Suíça, foi bem difícil. Brasil, quer dizer, 3 países com situações econômicas, sociais, culturais, muito até a senhora falou em questões delicadas, né, ainda mais mulher, saúde. Como é que foi para chegar num consenso? É bem difícil. Um exemplo é muitas vezes quando a gente quer colocar no relatório a questão da cobertura universal aos povos indígenas. Para alguns países, eles não têm esse contato, não têm essa discussão e para eles é algo distante. Um grande exemplo é você discutir e eu mostrar que o Sistema Único de Saúde no nosso país, ele funciona, porém nós precisamos ter cada vez mais uma qualidade, levar atendimento de uma forma, muitas vezes, de uma saúde básica e que a gente não consegue levar por umas regiões mais longes ou também por falta de médicos. E para eles que não entendem o que é ter um acesso gratuito e um acesso como direito, é um desafio você passar isso a esses países. Então foi algo bem discutido e realmente a participação desses outros países dentro das próprias assembleias e das discussões, você dá uma opinião, por exemplo, da vacina, mostrando dados e levando resultados positivos que o Brasil teve com algumas doenças, ao mesmo tempo tem os questionamentos dizendo que são contras e não querem colocar que a cobertura também vacinal seja importante, que ela esteja dentro desse relatório. Então isso tudo faz com que realmente o debate seja amplo, seja delicado, mas todos com muita vontade de fazer a diferença e que as pessoas possam ter acesso à saúde e uma melhor qualidade de vida. Deputado, só para a gente encerrar, me dê alguns outros exemplos de outras políticas públicas, além da saúde. Que outros temas que a União Parlamentar Internacional ela discute? Bom, além da questão da saúde, nós discutimos também políticas públicas de juventude, o acesso ao emprego, cada vez mais falta de oportunidade, isso é um tema muito debatido. A questão das mulheres, a questão da saúde da mulher é muito debatida também dentro não só da área da questão da saúde, mas também na própria das mulheres. As vítimas de violências no mundo das mulheres também, a oportunidade das mulheres também serem respeitadas numa condição de empregos, isso é levado dentro disso. Também questão econômica dos países são levados dentro da União Interparlamentar. Na verdade, são tantos segmentos dentro delas que são divididos para debater. E quando se chega no fórum, cada país leva um exemplo do seu país de algum tipo de políticas públicas que deu certo, seja ele na área do idoso, ou seja ele na área da juventude, ou políticas públicas de mulheres, ou seja, em vários aspectos a gente faz como se fosse uma troca de experiência e nisso tem discussões, tem relatórios e que são levados muito a sério e realmente a organização do evento sempre nos deixa muito motivada a participar, a fazer parte dessa união interparlamentar e principalmente o conhecimento. Quando você vai a um país desenvolvido e você escuta quando eles tratam o saneamento básico como algo de prioridade e eu moro num estado que nós não temos saneamento básico, mostra a diferença, como tem tantas coisas a serem debatidas. Então o próprio saneamento básico é algo que dentro do nosso relatório ele entra como algo que deve ser implantado e deve ser direcionado. E muitas vezes na política, por ser algo, podemos dizer, invisível, não se debate, não se discute, não há investimentos. Deputada, muito obrigado pela entrevista e boa sorte nas discussões lá com os seus pares de 179 países. Muito obrigada, eu que agradeço e que possamos lutar por uma cobertura universal de saúde, não deixando ninguém para trás. Ok. Eu conversei com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Eu sou Cláudio Ferreira e aguardo você na próxima edição do Palavra Aberta.